A paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que tenham um dia abençoado na presença do Pai e que assim então possam partilhar da graça que é viver com Jesus. Amém? Hoje, no dia de hoje, um domingo, iniciamos a nossa ministração de domingo, tendo aqui como base a nossa Bereana no Lar, nosso devocional diário que nós temos feito. Assim, então, pela graça de Deus, temos conseguido olhar para as Escrituras e partilhar e trocar experiências, conforme a mesma nos mostra e nos dá em todo o tempo. Agora, para iniciar, então, enquanto aguardamos alguns irmãos, podemos iniciar a louvar o Senhor, de forma que o Senhor se agrade de tudo aquilo que nós temos feito. Vamos adorar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos então escolher aqui um louvor para adorarmos ao Senhor. Alguma coisa aqui. Um minuto só, com alguns problemas técnicos aqui conosco. E assim então o som não vem. Pois a tua glória queremos ver, queremos ver. Quero ir mais fundo, quero ir mais fundo. Leva-nos cada vez mais perto, onde eu te encontro, Deus. Aos teus pés me rendo. Nunca parei de não custa nada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque cruel. A dor de uma perda.
a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos, mais uma vez, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos aqui no dia de hoje, nessa reunião que nós temos tido para nos fortalecermos no Senhor. Espero que todos tenham tido um dia abençoado e que agora terminem também recebendo uma palavra abençoada. Amém? Vamos então começar a palavra. E hoje, no dia de hoje, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, a partir do versículo 1. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. E aqui nós vamos encontrar alguns sinais sobre o final dos tempos. Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, versículo número 1. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Amém. Oremos, irmãos. Pai, te damos graças por mais uma vez, Pai, tu permitiste que aqui nós chegássemos, ó Pai. Tu que és Deus de luz, Deus de revelação, Deus de misericórdia, Deus de paz, Deus de amor e o Deus da longanimidade, ó Pai. Pai, na noite de hoje, pedimos que sejas conosco, ó Deus. Eu te peço em especial que abras o meu entendimento, Deus Pai, para longe, e que também assim o faças com os teus filhos que nos ouvem no dia de hoje, ó Pai. Dá-me discernimento da tua parte, para que estas palavras não sejam minhas, Pai, mas que da tua palavra também saia a tua revelação. Pois sabemos que a interpretação não deve ser humana, e sim tua, ó Pai. Então eu te peço nesse instante, enche-me, Pai, em nome de Jesus, e clareia tudo aquilo que será visto e lido consoante a Sagrada Escritura. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vimos aqui algumas referências sobre a vinda de Jesus. E aquilo que nós sabemos nos dias de hoje, e que sempre nos foi dito em todo o tempo, inclusive pelo próprio Rabi, como se diz em português, o próprio mestre, nós temos de vigiar e orar. Então, essa carta de 2 aos Tessalonicenses, ela nos diz o seguinte: enquanto nós esperamos pela segunda vinda do Senhor, nós temos que trabalhar, nós temos que nos preparar, nós temos que alertar, nós temos que resgatar almas, nós temos que ser verdadeiros discípulos da verdade. Nós temos de ser verdadeiros discípulos da verdade. Amém? E a verdade é tudo aquilo que está escrito aqui nesse livro.
Porque em todo o tempo é esta verdade que o Pai nos deixou para nós sermos guiados em palavra e posteriormente a isso, assim então o Espírito de Deus nos encontrar e falar conosco também em revelações. Mas tais revelações têm que ter um encaixe e um ponto que estejam também na sua palavra. Amém? E aqui, o livro de 2 Tessalonicenses, ele foca em todo o tempo que nós trabalhemos enquanto esperamos a segunda vinda de Jesus. E trabalhar no que se refere aqui à palavra, temos de trabalhar resgatando almas. Temos de trabalhar para o reino de Cristo. Temos de trabalhar para que as suas palavras, as suas orientações façam-se sentir no meio do nosso povo hoje. Porque a Bíblia nos mostra que no final de tudo irão ressuscitar todos. Todos ressuscitarão no final das contas e todos nós seremos julgados. A Bíblia nos mostra lá no livro do profeta Daniel, capítulo número 12, a partir do versículo 1, nomeadamente o versículo 2, salvo erro, nos diz que Daniel 12 nos diz que todos nós iremos ressuscitar, uns para a glória eterna e outros para a vergonha eterna. Então, meus irmãos, se nós queremos ressuscitar para a glória eterna, devemos seguir as Escrituras. E é isso que nos mostra a nossa palavra de hoje, que tem em base a 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, versículos de 1 a 4. É o trabalho para Jesus. O trabalho para o reino de Deus. Amém? Jesus pega e ele nos fala desses tempos que nós estamos a viver hoje. Jesus nos fala. A igreja em si, num todo, a igreja de Cristo, ela é perseguida há muito tempo. Ela é impedida de fazer certos trabalhos e falar abertamente em certas regiões do mundo. Alguns tempos, em alguns lugares, ela é mais impedida. Em outros lugares, ela é mais liberada para fazer a obra de Deus. Mas, todavia, Jesus nos alerta. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando nos referimos à igreja, nós podemos olhar para duas perspectivas de igreja. Ou seja, igreja como o corpo de Cristo, ou então, igreja como o templo do Espírito Santo, que somos nós. E olhando para a vertente de igreja como o templo do Espírito Santo, que somos nós, o nosso interno, a nossa postura, as nossas atitudes, o nosso coração, nós podemos pegar e decidir para que caminho nós queremos rumar. Porque, todavia, não obstante a todas as instruções que Deus nos deu, nós ainda temos o livre-arbítrio. E nós sabemos que nós somos seres humanos, então nós também podemos errar. Nós somos suscetíveis ao erro. Amém? Então, depois de muitos apertos e muitas provações, tanto a igreja no seu corpo, ou como nós, como parte do corpo de Cristo, nós vemos no nosso dia a dia que nós temos aflições, temos batalhas, temos situações que a nossa carne não consegue vencer de forma individual. Por isso, nós nos prostramos ao Pai, nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos a intimidade com o Pai e buscamos o conhecimento da Sua palavra. E dessa forma, nada que venha, nenhuma notícia que venha assim então ter conosco nos irá abalar. Por quê?
Porque Deus nos alertou duas coisas. Primeiro, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E outra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Então, se a verdade nos liberta, por que é que nós continuamos cativos? Por que é que nós continuamos presos com situações que nos é enviada e mostrada e nos aflige? Não tem que haver aflição. Porque Jesus diz isso lá no capítulo de Mateus 24. Vigiai e orai sempre. Vigiai e orai. Amém? Nós temos que ter uma decisão. Nós temos que ter um partido. E esse partido tem que ser Cristo. Da onde nenhuma palavra se pode desviar. Da onde nenhuma palavra pode trazer tribulação ao teu coração. Nenhuma palavra recebida ou dada pode trazer dúvida. Porque Deus não é um Deus de dúvida. Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de verdade. Ele alerta para situações, sim, mas todavia ele vem alertar o seu povo de forma tranquila, de forma pacífica, sem muito alarme. Amém? E nós olhamos o capítulo de Mateus 24, conforme já estudamos aqui antes, ele foca na situação apocalíptica. Ele narra eventos que depois nós conseguimos cruzar com muitos deles revelados no livro de Apocalipse. Ele inicia nos mostrando sobre o princípio das dores, depois mostra a transição, depois mostra a grande tribulação e vai assim continuando a mostrar as situações todas descritas por Jesus que nós iremos viver ou que a terra irá passar até a vinda dele. Amém? Então, dessa forma, Mateus 24, ele nos fala de ódio. Fala que as pessoas iriam estar atordoadas. Fala que havia de haver guerras. Fala de falta de paz. Fala de catástrofes. Fala de turbulência e guerra entre as nações. Fala de falsos profetas. Fala de falsos cristos. Fala de vigiar, de orar. Fala também da apostasia, da negação de Cristo. E de muitas outras coisas. Mas em todo o tempo, este sermão é o sermão que Jesus deixa e ele mesmo, ele próprio, fala para os seus discípulos para que haja conhecimento, para que haja abertura dos olhos espirituais, para que nós não sejamos enganados. Amém? E vamos lá no livro de 1 João, capítulo número 2, versículo número 18, a Bíblia nos fala mais uma vez. João nos mostra isso, onde diz: filhinhos, atenção, já existem muitos anticristos por aí. Atenção, o final dos tempos vem, estamos a passar por uma fase de princípio das dores, mas todavia existem muitos anticristos por aí. Ainda não é o anticristo que a Bíblia narra e que mostra que irá se apossar do mundo em um certo período. Mas a Bíblia todavia mostra que já existem muitos anticristos por aí. O que é um anticristo? É alguém que fala contrário às palavras de Deus. É alguém que fala contrário às escrituras de Cristo. Amém? Por isso que é anticristo. E dessa forma, nós temos que ver que existe uma necessidade do inimigo se fazer parecer com Deus. Por isso é que ele quer a todo tempo, conforme lemos aqui no 4º versículo de 2 aos Tessalonicenses 2, que no final ele quer ser proclamado Deus. Tanto é que ele cria também uma trindade. Nós sabemos e nós cremos que existe a trindade, que é Pai, Filho
e Espírito Santo. Da mesma forma que existe a Trindade divina, também existe a Trindade satânica, aonde eles colocam Satanás, o anticristo e o falso profeta. E, sendo três, também vão tentar se parecer com Cristo. Mas nós temos de ter discernimento e estar muito atentos a tais situações. Amém? Então, temos que pegar e saber discernir o que é uma trindade satânica, o que é uma profecia satânica, uma profecia normal, uma profecia mal interpretada, ou então uma invenção do mundo. Existem profetas que podem até não ser falsos profetas, ou podem não ser tão falsos, digamos assim, mas que Deus pode usar para causar engano àqueles que estão dependentes de ouvir uma palavra. Meu irmão, Deus não quer que tu sejas dependente da palavra do profeta. Deus quer que tu tenhas intimidade e que tu tenhas discernimento para entender e ter intimidade com Ele. Amém? Lá no livro de Coríntios nós vemos que Deus fala na questão sobre os dons espirituais. Deus quer que todos profetizem. Aquele que não profetiza, busca profetizar, diz o Senhor. Aquele que fala em línguas, busca interpretar. O que interpreta, busca profetizar. Deus quer que nós cresçamos nos níveis espirituais, para assim então, cada um de nós ter a ligação que Ele espera. Aquela ligação que Ele cria quando Ele gerou o mundo. Aquela ligação que Ele tinha com Adão, antes de Adão colocar o pecado dentro do mundo. É essa ligação que Deus quer conosco no dia de hoje. Então Ele não quer que nós sejamos dependentes. Porque quando nós somos dependentes, nós não somos nem frios, nem quentes. E Deus, para a igreja de Laodiceia, como um exemplo, lá em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, quando Ele fala para a igreja de Laodiceia, mais especificamente no verso 16, se eu não estou em erro, Deus diz: ora fosses quente ou frio, mas porque tu és morno, eu vomito. Amém? Então, Deus não quer um crente morno. Deus quer que tu sejas fervoroso, ou então que sejas frio. Mas ficar um pé aqui, outro pé ali, isso não agrada a Deus. E outra, meu irmão, quando nós somos extremamente dependentes de uma palavra profética, é porque nós não temos a devida intimidade com o Senhor. Então nós não temos aquele fervor. E Deus quer que nós sejamos os seus profetas. Deus quer que todos nós profetizemos. Amém? Em todo tempo, a palavra nos mostra isso. E assim então, nós teremos o verdadeiro discernimento para saber o que é, o que era e o que há de ser. Porque Jesus fala: vocês farão coisas maiores ainda das que eu fiz. Mas para tal, nós temos de estar predispostos a buscar e fazer tais coisas. Agora, uma coisa é bem verdade. Deus pode aproveitar certas dificuldades que nós temos, como por exemplo, essa situação agora da pandemia mundial, a situação do coronavírus. Deus pode aproveitar sim essa situação para gerar uma incerteza ou um medo nos nossos corações. Na verdade, não vai ser Deus quem vai gerar. Nós, olhando para a situação, nós mesmos iremos despertar uma aflição. E aí vem Deus de braço aberto e diz: eis-me aqui, filho, arrepende-te e vem. Esse é o meu Deus, esse é o Senhor. Mas aquele que vem e diz: se não fizeres isso, eu vou te matar, eu vou não sei o quê. Deus não age assim. Nós esquecemos que nós já não estamos na época da lei. Nós estamos ainda
ainda, porque mais dia menos dia isso acaba, na era da graça. Então, meus irmãos, aproveitem a graça e não se iludam, não se enganem com tudo aquilo que nós vemos. Amém? Para quem conhece a história do rei Acabe, nós vimos lá na história do rei Acabe que existia um profeta que o seguia, o profeta Zedequias. E no entanto, a Bíblia nos mostra que o próprio Deus colocou palavras confusas na boca do profeta Zedequias para que o Acabe, que ele estava tão propenso só em ouvir aquilo que ele queria, para que assim o seu coração fosse enganado. Por quê? Porque não havia busca, não havia intimidade da parte do Acabe. O Acabe só queria receber as bênçãos. E muitas delas ele queria que fosse do seu jeito, da sua forma. E então, o profeta Zedequias simplesmente pega e dá uma palavra que o próprio rei Acabe estava à espera. Mas essa palavra levou à morte. Esta palavra levou à morte. Porque era só me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Em momento algum, era ele a dar. Amém? Cuidado, meu irmão. Cuidado. E eu falo isso por quê? Porque existe hoje nós olhamos para o mundo conforme ele é, e tem uma profecia a rolar. Vou usar isso como exemplo. Também, conforme usei o exemplo de Zedequias. Onde nos mostra que no mês de maio, provavelmente no dia 8 de maio, conforme um dos vídeos pelo qual eu recebi, haverá tormento na terra. Haverá demônios na terra. Ou seja, a profecia narra, enviada e vista por mais de uma pessoa, que o sol ficará vermelho, haverá uma escuridão total. Uns falam 3 dias, outros falam 6 dias e 6 noites. Aonde Deus pega e supostamente apaga tudo e nós ficamos dependentes de luz de velas. E essa profecia ainda diz que as velas teriam de ser brancas e que nós temos obrigatoriamente de ungir as portas e as janelas. E se formos chamados por ouvirmos alguma voz de algum familiar nosso lá fora, nós não podemos abrir a porta porque é o demônio a nos chamar. E assim então, quando abrimos a porta, não haverá ninguém e o próprio demônio irá entrar nas nossas casas. E a profecia diz mais, diz que Deus irá largar os demônios na terra. Meu irmão, leia a palavra. Busque conhecimento. Busque sabedoria do céu. Busque entender a palavra do Senhor. Existe uma diferença entre mistério e mística. A palavra do Senhor, ela é composta por mistérios e não é composta por misticismo. Amém? Então, vamos olhar e nos acautelar com as coisas que nós ouvimos. Primeira coisa nisso tudo. Deus pega e verdadeiramente na Bíblia nos fala de uma situação, ou melhor, de várias situações, mas que todas levam a uma única situação, que será no dia do Senhor, aonde há a escuridão total, aonde o sol muda e a lua muda. Mas todavia, a profecia de hoje dizem que o sol, ficará vermelho e o céu completamente escuro. Mas, naquilo que nos fala a Bíblia, tanto em Apocalipse 6, quando há a liberação do 6º selo, quanto em Isaías 13, e até mesmo em Joel 2, nós podemos olhar que tais eventos são narrados como a lua ficar vermelha, com cor de sangue, e o sol
ficar escuro. Amém? E assim então, tudo isso será no dia do Senhor. As estrelas vão cair. Será um dia específico. Então, temos que ter a noção daquilo que nós estamos a interiorizar para a nossa igreja, para o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Principalmente quando vamos começar a partilhar tais coisas. Pode ser que aconteça, meu irmão. O que pode acontecer é aquilo que Deus quiser. Mas Deus nos mostra que tais situações Ele não nos dá nem dia, nem hora. Deus nos mostra em todo o tempo para nós ficarmos alertas. Então, numa situação como essa, Deus não viria propositadamente só dizer: olha, daqui a um mês eu vou destruir a terra. Deus fez isso com Noé, sim. Ele avisou a Noé. Por quê? Porque todo o povo estava corrompido. Nos dias de hoje, nem todo o povo está corrompido. Existem pessoas que verdadeiramente seguem a Deus. E esses que verdadeiramente seguem a Deus serão anunciados por Deus. Amém? E então, o que Deus quer quando Ele nos pede intimidade é que nós estejamos propensos em espírito e em verdade para ouvir o Senhor. Agora, se Deus quiser que tais coisas aconteçam, as coisas podem acontecer da forma de Deus e não conforme está sendo narrado. Eu não acredito que isso aconteça da forma que está sendo narrado. Por quê? Porque eu acredito que possa haver má interpretação daquilo que as pessoas sonharam. Nesses dias eu estava assistindo o vídeo de um pastor e ele falou bem. Naquela época do Antigo Testamento, quando as pessoas sonhavam e os sonhos eram de forma desagradável ou não havia interpretação concisa do sonho, as pessoas buscavam intérpretes de sonho. Profetas do Senhor que são habilitados por Deus a fazer a interpretação de sonho. E quem faz a interpretação? É Deus. Não é o próprio profeta que faz. O profeta é usado por Deus para interpretar. E vemos esse exemplo lá em Gênesis, quando José pega e interpreta o sonho do faraó no Egito. Quando o faraó pega e diz e pergunta: José, tu consegues interpretar o meu sonho? José diz: não eu, mas o meu Deus. Da mesma forma, Daniel fala quando ele é chamado para interpretar os sonhos. Então há que haver cuidado com certas coisas. Continuando. Antes de continuar, vamos lá abrir Apocalipse capítulo número 6 para averiguarmos que eu estou a falar isso com base bíblica. Apocalipse 6, versículo 10, se eu não estou em erro. Não, versículo 12. Apocalipse 6, 12. Vamos abrir. Deixa eu abrir já aqui no computador. Apocalipse 6, versículo 12. Isso é um assunto muito sério, meus irmãos. É muito sério. Apocalipse 6, 12. Assim diz a palavra do Senhor. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Ouviram? O sol ficou escuro como tecido de crina negra. E toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes que caem da figueira quando são sacudidos por um vento forte. Amém? Então, aqui temos uma palavra. Podemos, todavia, abrir lá em Isaías 13, versículo número 10, que é onde nós encontraremos a outra versão desse texto, narrada pelo profeta Isaías, ainda no Antigo Testamento. Amém? Isaías 13. Vamos olhar para o versículo 9. Iniciando. Eis que vem o dia do Senhor. Ouviram, meus irmãos?
eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão a luz. Agora, o sol se escurecerá ao nascer, conforme vimos em Apocalipse, o sol ficará escuro e a lua não resplandecerá com sua luz. Ou seja, a lua não terá a sua luz normal. E nós vimos lá em Apocalipse que ficará como vermelha, como sangue. Amém? Então, há que prestar atenção a esses fatos e a esses pontos. E só para ver, isso nos narra que acontecerá na abertura do 6º selo. Para quem não sabe o que são os selos, quando se rompe o primeiro selo, aí começa a grande tribulação. Amém? Então, se nós acreditamos que estamos a passar pelo princípio das dores, tais coisas são complicadas de acreditar. Todavia, podemos ainda olhar por uma outra vertente. Nós vivemos no mundo. E Deus diz, dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. E existem interpretações que podem ser confundidas com situações naturais. O que eu quero dizer com isso? Nós sabemos que existe eclipse, existem terremotos, existem fenômenos naturais. E esse ano, 2020, é um ano de muitos fenômenos naturais. Muitos fenômenos astronômicos. Se nós formos olhar, quando saímos daqui, depois, se alguém puder, abra o Google e coloque eventos astronômicos 2020. E verão que muitos aconteceram já em janeiro, em fevereiro, em abril, em março. E agora terá uma chuva no céu que provavelmente será vista muito mais facilmente agora no hemisfério sul, que é onde nós praticamente habitamos, no hemisfério sul, e aí poderemos ver algumas coisas diferentes no céu. E ainda esse ano nós teremos eclipse. Teremos eclipse total ainda esse ano. Então, nós podemos olhar para os eventos astronômicos e conseguir entender certas situações. Amém? Então, eu não vou dizer que a profecia que lançaram, a profecia é aquela. Não. Eles podem ter sonhado alguma coisa, mas, conforme disse um outro pastor, pode ter sido, com certeza, foi mal interpretado. Amém? Porque Deus não fala uma coisa através de um homem e ele mostra o contrário através da Bíblia. Nunca. Nunca. A palavra do Senhor é o alicerce. A rocha do Senhor na terra é essa Bíblia. E tudo o resto que cai, ele vem para nos encher. Amém? Então, vamos olhar o outro ponto que foi citado. Colocar azeite ou óleo sobre as portas e janelas. Nós olhamos o azeite e o óleo, que eles não foram feitos para ungir matérias. Não! O azeite e o óleo foram feitos para ungir pessoas. Deus fala, no Antigo Testamento, ele nos mostra, nós temos a visão do óleo no Antigo Testamento, usado para consagrar. Nós temos o exemplo do profeta Samuel, quando vai à casa de Jessé, consagrar Davi, ele pega e derrama óleo, unge com óleo a cabeça de Davi e o consagra. Amém? Então, no Novo Testamento, nós olhamos o azeite ou o óleo para curar, para cura, para os enfermos. Então, em momento algum, o azeite é colocado nas portas. Na era do Egito, o que foi colocado nas portas, e nós também já vimos isso aqui, foi o sangue do cordeiro, do animal. Tal sangue que nós vimos na citação da Páscoa,
foi derramado na cruz por Cristo, como entregando-se como o próprio Cordeiro, e a cruz em si, que era feita de madeira, tal cruz simbolizava a madeira das portas, o madeiro. Então é o sangue que escorria na madeira. Amém? E não para ungir portas, azeite, óleo. Não, meu irmão. Cozinha. Guarda o azeite para cozinhar. As velas brancas que citaram, o branco significa pureza. Pureza. Por isso é que nós vemos no livro de Apocalipse, quando nos mostra lá que tinha uma turma de vestes brancas, aqueles eram aqueles que estavam purificados. Então, Deus, quando nos mostra a vela, Ele não diz que tem que ser taxativamente branca. Então, essas coisas não fazem o devido sentido consoante aquilo que a palavra nos mostra e nos ensina. Então, devemos ter cuidado, devemos ser cautelosos, para que assim nós não propaguemos uma notícia que pode não vir de Deus. Amém? Porque seremos cobrados por isso. Ou quente ou morno. Aliás, ou quente ou frio e nunca morno. Deus te pede que tu assumas uma posição daquilo que tu acreditas. Mas ficar na beirada, porque eu vou só comprar, se acontecer, aconteceu, eu tenho isso aqui guardado. Não, meu irmão. Deus não funciona assim. Assim estás a ser morno. Deus não funciona assim. Deus quer um posicionamento do teu lado. Deus quer que tu acredites nele. Porque todavia, ele te disse: ninguém saberá o dia nem a hora. Portanto, vigiai e orai. Naquele tempo, Jesus nos disse para nós estarmos em constante oração. Nós vigiarmos constantemente. Então, se temos de vigiar constantemente, é para que isso não nos apanhe de surpresa. E a Bíblia ainda usa o exemplo de um ladrão que vem sem avisar. Amém? Então, dessa forma, nós podemos olhar ainda, finalizando essa intuação, que nós temos Cristo que nos unge. Para quem não sabe, Cristo no grego, traduzindo, significa ungir ou ungido. Ungir ou ungido. Então, quando nós falamos Jesus Cristo, estamos a falar Jesus ungido. Amém? Ele, quando nos salva, quando morre por nós, Ele é a nossa verdadeira unção. Então, Cristo é a unção. Se Cristo é a unção e você tem a unção no teu coração, você guarda os mandamentos dele no teu coração, nós temos de ser firmes. Conforme o irmão disse aqui, nós temos de ser convictos e não sermos como a onda do mar que vai e vem, vai e vem. Não. Temos que ser firmes e saber o que acreditamos. Amém? Então, olhando para isso, uma citação de Mateus 24, 29 e 30. Vamos olhar. Mateus 24, versículo 29 e 30. Nos mostra que imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Ou, mais uma vez, a Bíblia nos mostra que tais sinais e tais coisas acontecerão imediatamente após a tribulação. E se nós ainda estamos no período de princípio das dores, e muitos de nós acreditam que a igreja será arrebatada antes da tribulação, quando essas coisas acontecerem, nós não estaremos aqui. Amém? Nós não estaremos aqui. Porque Deus fala que Ele guardará o seu povo dessa situação. Apocalipse 3:10 diz que Deus nos irá poupar dessa situação. Amém? Então, antes de irmos para Apocalipse 3 para confirmar aquilo que eu disse, vamos só olhar aqui o versículo 30, onde nos diz: então
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. Meu irmão, se alguém me diz que tudo isso acontecerá em maio, automaticamente me diz que Jesus voltará em maio. Mas, quando rolamos até o versículo 36, está escrito, Mateus 24, 36, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Ouçam, nem o Filho, nem Jesus sabia, senão somente o Pai. Somente o Pai. Então, meus irmãos, acautelai-vos. Acautelai-vos, diz o Senhor. Agora sim, podemos olhar lá em Apocalipse 3:10, último livro da Bíblia. Apocalipse 3:10. Onde nos é mostrado, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Meu irmão, Deus fala que nos guardará. Deus fala que nos guardará. Por quê? Querem a confirmação do porquê? Está lá em 1 Tessalonicenses 5:9, quando Deus nos fala, vós não sois destinados para a ira. Amém? Glória a Deus! Nós não somos destinados para a ira. Então, meus irmãos, acautelai-vos. Acautelai-vos. Amém? Continuando então, para essa situação da palavra do Senhor, Deus fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. E ele diz mais, em Oséias 11:7, que o meu povo é inclinado a desviar-se. E por que o povo é inclinado a desviar-se? Por falta de sabedoria. Mas Deus também te diz, meu irmão, Tiago 1:5. Falta de sabedoria, meu irmão. Peça a Deus e o Pai te dará. Peça sabedoria a Deus e Deus te dará sabedoria. Amém? Deus não se contradiz. Deus espera que o seu povo se posicione. Que ele se posicione. Amém? Vamos então continuar em Mateus 24 e agora vamos olhar de uma forma diferente e profunda para o texto. Mateus número 24. Vou abrir aqui. Já está aberto aqui mesmo. Mateus 24. Mateus 24, versículo 4. Eu já preguei sobre isso aqui antes, quando narrei o princípio das dores. Então, vamos olhar. Mateus 24, versículo 4. Diz o seguinte. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E nos dias de hoje, nós temos ouvido falar de guerras, temos ouvido sim falar de rumores de guerras, mas a palavra de Deus diz, acalmem-se, ainda não é o fim. Versículo 7. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Nós temos visto isso. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Haverá também pestes. Amém? Aqui no livro de Mateus 24, ele não mostra a palavra pestes, mas em Lucas 21, que narra a mesma situação, Jesus mostra que haverá pestes. E nós estamos a passar por uma peste agora. Essa pandemia do coronavírus é uma peste. Então, tais fatores simbolizam o período de início das dores, princípio das dores. Amém? Versículo 8. Tudo isso será o início das dores. Versículo 9. Então,
Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa de Deus. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Agora aqui, versículo 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós lemos, quando iniciamos a nossa ministração de hoje, 2 Tessalonicenses nos fala da apostasia. O que é apostasia? É o relaxe, a descrença, a negação de Cristo, a falta de amor pelo próximo, a falta de amor a Deus. Esta é a apostasia. Então, tudo isso está acontecendo. Amém? Então, devemos olhar com cuidado. O versículo 36, eu já vos disse, daquele dia e aquela hora, só Deus sabe. E agora, aqui no versículo 42, ele diz o seguinte: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vigiem, porque vocês não sabem. Ninguém sabe. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão da noite viria, ele ficaria de guarda. Ou seja, se realmente acontecesse em maio, nós agora estaríamos todos alerta e vigiaríamos e endireitaríamos o comportamento, porque nós sabemos que até o último momento Deus tem misericórdia. Nós vimos o que aconteceu com o ladrão na cruz. Quando ele foi para a cruz, junto com Jesus, ele se arrependeu no profundo coração, e o Pai disse, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele foi salvo. Então, Deus não está aqui para nos falar, olha, amanhã vai acontecer. Não, meu irmão. Deus fala para nós ficarmos prontos de antemão. Amém? Se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele ficaria de guarda e não deixaria que a casa fosse arrombada. Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amém? Numa hora em que vocês menos esperam. Então, cuidado com tais relatos. Limitem-se a vigiar e orar. Nós temos de nos limitar à intimidade com o Pai. Porque se nós estivermos limpos, com vestes brancas, puros perante Ele, quando aquele dia e hora chegar, não seremos deixados para trás. Nós já vimos aqui a parábola das 10 virgens. 5 estavam prevenidas e 5 distraídas. As prevenidas foram com o noivo. As distraídas ficaram. Então Deus nos mostra com essa parábola, mais uma vez, que é para nós ficarmos prevenidos de antemão. Amém? Então, continuando isso, podemos ir agora lá para Apocalipse 6:10. Apocalipse 6, e ver a situação do sexto selo. Não, nós já vimos o sexto selo. Já vimos, sim. E aí, vimos que o sol ficou vermelho, as estrelas caíram. Mas tudo isso aconteceu somente quando o sexto selo abriu. Amém? Então, com base nisso, meus irmãos, todas essas coisas diriam de uma outra forma que, nesse momento, nós estaríamos a viver a pura ira do Senhor. Mas não, meu irmão. O anticristo ainda não foi revelado. Muitos anticristos, mini-anticristos já têm sido revelados, sim. Mas o próprio anticristo ainda não foi revelado. E tais coisas acontecerão depois de tudo isso. Amém? Tenham cuidado. Limitem-se a vigiar e orar. A ira do Senhor. O que é a ira do Senhor? Se nós conseguimos ver na crucificação de Jesus que uma lágrima de Deus causou terremoto e aquela situação toda aconteceu, o véu se rasgou, tudo aquilo aconteceu. Imaginem a ira do Senhor.
E a Bíblia nos mostra que pós-tribulação, durante a tribulação, quando a ira do Senhor tiver que atingir a terra, serão derramadas 7 taças. Amém? Vamos lá olhar em Apocalipse 16 para finalizar e vamos ver o que é a ira do Senhor. Que ninguém os engana. Apocalipse 16. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Ou seja, aqueles que foram rebeldes contra Deus e que seguiram o anticristo. Isso está longe ainda, irmão. Não digo que está muito longe de acontecer, mas digo que está longe da nossa realidade do dia de hoje. Hoje, 3 de maio. Amém? Pode ser que aconteça nos próximos dias, sim, mas aí existe um processo para tais coisas acontecerem. E Deus, aqui na sua escritura, Ele narra e mostra cada coisa. Amém? Então, vimos aí, de resto, o que é que quando a segunda taça da ira de Deus é derramada, a terceira taça da ira de Deus é derramada, isso sim é o momento trágico da humanidade. Porque Deus não manda demônios. Deus não manda demônios. Deus, quando derruba a sua ira, aqui em Apocalipse é bem explícito de alguns fatores que são a ira de Deus. Amém? Então, dessa forma, vamos manter as nossas lamparinas sempre acesas, conforme as lamparinas daquelas 10 virgens. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. E eu peço que nós tenhamos discernimento da palavra, que nós olhemos para a palavra do Senhor num todo e não para alguns versículos e algumas palavras. Vamos buscar conhecimento e intimidade na palavra do Senhor. Amém? Porque qualquer coisa que esteja para acontecer, Jesus pode vir ainda hoje e pode simplesmente pegar e, como um ladrão, rápido. Pode sim. Mas ele não vai vir porque alertou que viria agora no mês. Não. Ele pode vir porque ele disse que viria. E ele não especificou dia, nem data, nem hora. Amém? Então, o que nós temos que fazer é trabalhar. Trabalhar para Jesus enquanto aguardamos a sua vinda e o seu rapto. Temos que estar em constante comunhão com o Pai. Porque ainda não é chegado a desolação que nos narra lá em Daniel 9:27. Aquela desolação é a desolação que Jesus fala aqui no capítulo de Mateus 24. Amém? Então, cuidado, meus irmãos. Cuidado. Vamos louvar o Senhor. Ainda não entramos para a tribulação. Glória a Deus por isso, porque nós, por aquilo que nós temos visto, nós nem prontos ainda estamos para a tribulação. E muitos de nós não estão prontos ainda para a vinda do Senhor. Então vamos aproveitar esse recesso total, esse isolamento social, essa pandemia, para nos voltarmos verdadeiramente ao Senhor, para sermos íntimos de Deus, para que Deus nos livre de qualquer situação que esteja por vir. Porque Ele prometeu que guardaria os seus. Guardaria os seus. E nós vimos. Então, sejamos de Deus para que Ele nos guarde e tais situações não aconteçam na nossa vida. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Vamos ouvir um louvor para assim então podermos nos
firmar, podermos nos encaixar com aquilo que acabamos de ver, para podermos avaliar tudo aquilo que foi dito. E assim então, nós estarmos prontos para Jesus. Então, meu irmão, no dia de hoje, se existe alguém aqui entre nós que ainda não confessou a Deus, a Jesus, como seu único Senhor e Salvador, conforme nos mostra lá em Romanos 10, 9, faça-o agora. A Bíblia diz que nós temos que confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador com a nossa boca e crer que Ele ressuscitou. E assim nós seremos salvos. E assim nós seremos guardados. Então, meu irmão, se você ainda não fez isso, dê o seu amém aqui e Deus irá tocar no teu coração e eu te ajudarei a fazer uma oração de confissão de Cristo, para que assim então o teu nome seja escrito no livro da vida e tais coisas não te abalem, não te abalem. Essas situações, essas entregas não poderão nos abalar. Amém? Então, enquanto vamos louvar ao Senhor, se você ainda não aceitou Jesus como teu único Senhor e Salvador, coloque aqui o seu amém e eu irei orar contigo. Amém? Ou então, se tiver acanhado, pode me chamar depois no privado e assim nós então podemos orar. Glória a Deus. Aleluia. Não esquecendo que o Senhor é conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos confiar em Deus. Confiando em nosso Deus, Em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. tenha fé. Se exércitos se unirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Seus inimigos cairão,
Glória a Deus, meus irmãos. Não seremos abalados. Basta confiarmos em Deus, basta conhecermos a Deus e basta vivermos para Deus e com Deus. E nós verdadeiramente não seremos abalados. Tais situações não irão nos tirar do sério. Amém? Então, alguns avisos para a nossa semana. Amanhã, então, iremos ter o nosso devocional diário, aqui como já é de hábito, às 18h30, horário de Angola, 14h30, horário do Brasil. Estaremos aqui para trazer a palavra do Senhor mais uma vez. E amanhã teremos um convidado. Não estarei eu somente na live amanhã. Estará o presbítero Sidney, irmão, grande amigo e grande pastor do Senhor. Serva ao Senhor da melhor forma possível. É homem de Deus. Então, amanhã estaremos aqui para trazer uma palavra para cada um de vós. E assim, então, iremos também responder a qualquer pergunta que tenha suscitado no dia de hoje. Como os irmãos sabem, aqueles que já nos assistem há algum tempo, que no domingo nós não respondemos a perguntas. Mas na segunda-feira, durante a semana toda, nós temos a palavra seguido de perguntas e respostas. Então, qualquer dúvida que tenha surgido no dia de hoje, não se acanhe. Anote, deixe aqui a sua pergunta, ou então anote e amanhã, enquanto estivermos em direto, faça a sua pergunta consoante a pregação do dia de hoje e a pregação do dia de amanhã. E nós iremos responder pela graça de Deus. Amém? Sejam então firmes no Senhor e não se abalem, porque Deus é conosco. E se Deus é conosco, quem será contra nós? E não se esqueçam, Deus fala aos seus filhos. Deus direciona os seus filhos. Mas Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Ele quer que nós possamos escolher um lado. Ou somos quentes ou somos frios. Mas nunca mornos. Amém? Glória a Deus. Vamos então encerrar o dia de hoje. Oremos, meus irmãos. Pai, te damos graça por esse momento que aqui estivemos reunidos para ouvir a Tua palavra, ó Pai. Graças te dou, ó Pai, que pela Tua infinita misericórdia e pela Tua sabedoria, Pai, aqui trouxemos palavras, Pai, guiadas por Ti, do Teu livro sagrado, ó Deus, que podemos ver como as Tuas coisas funcionam, Pai. Podemos ter certeza de quem Tu és para nós, como Tu ages conosco, Pai. E todavia, maior certeza é que Tu queres que nós fiquemos em constante vigia e oração. Amém? Pai, venho nesse instante apresentar todos aqueles que nos assistiram no dia de hoje, Pai. Unge-os, Pai. Livra-os de todo o mal, Pai. Livra as suas famílias. Livra de correntes que não vêm de Ti, Deus Pai. Livra de todos os empecilhos, Pai. Livra de tudo aquilo que não é de Ti, Deus Pai. Te peço também que Tu derrames do céu o Teu dom de sabedoria sobre aqueles que assim o pedirem, Deus Pai. Aqueles que assim dobrarem o joelho, Pai, e pedirem os dons a Ti, que Tu verdadeiramente, Pai, possas dar, e que assim então a Tua obra, Pai, seja completa na vida de cada um. Pai, eu clamo a Ti, agradeço a Ti por todas as coisas que Tu tens feito na minha vida e na vida dos meus, ó Pai. Agradeço também pela Tua infinita misericórdia, não só por mim, Pai, mas pelos Teus, pelo Teu povo em si, Pai, por aqueles que buscam a Ti, que buscam a Tua palavra, Pai. Aqueles que verdadeiramente, Pai, buscam conhecer a Tua verdade, ó Pai. Deus, abençoa a semana de cada um, que nós verdadeiramente possamos estar juntos aqui no dia de amanhã, e assim então, Pai, continuarmos a adorar o Teu nome, louvar o Teu nome, Deus Pai, e falar da Tua palavra, com discernimento e conhecimento da Tua parte, ó Pai. Sê conosco, Deus. Livra-nos e guia-nos em todo o tempo. Em nome de Jesus,
Que também, Deus, na noite de hoje, possamos passar uma noite abençoada na Tua presença, Pai. E que assim, então, Tu sejas conosco para agora e sempre. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Assim, então, espero por vocês aqui amanhã, às 18h30 Angola, 14h30 Brasil, para mais um devocional da Palavra do Senhor. Tragam dúvidas, tragam situações e aqui nós iremos abordar. Amém? Sejamos um verdadeiro corpo de Cristo. Sejamos irmãos em espírito e em verdade. E, por favor, que nós possamos partilhar o conhecimento que Deus dá a todos nós. Não só pela palavra, mas pelas experiências também. Tais experiências podemos partilhar aqui, de forma que verdadeiramente sejamos um com Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Espero então por vocês amanhã. Deus abençoe.